Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Hoje me chamo Renato, eu sou da empresa Ventresc Bioprocesso Consultoria. Para quem é novo aqui nessa conferência, né, a minha empresa realiza uma série de palestras online sobre diversos temas relacionados à, à produção, a bioprocessos, né, no que se toca à produção de bioinsumos. Né? E hoje eu trago aqui os professores Alessio e Miriam, do Instituto Federal de Goiás, né, mais especificamente do Instituto Federal de Cristalina, para a gente discutir um pouco sobre a produção de bioinsumos, o que o IF tem feito, tá bom? Como que funciona a conferência, tá? Hoje ela vai de 7 até às 8 da noite. E aí eu vou fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho, vou passar a palavra para vocês, Alessio e Miriam. E aí a gente reserva no finalzinho um tempo de 10 minutos para quem quiser, pessoal, abrir o microfone, abrir a câmera, conversar, para fazer perguntas. Fiquem à vontade. Se quiserem ir mandando perguntas também no chat, a gente responde no final, tá bom? Enquanto isso eu vou liberando o pessoal aqui. Bom, pessoal, hoje a gente sabe que esse tema de produção de bioinsumos tem ficado cada vez mais em alta no Brasil, né? E a necessidade de descoberta de novos ativos, novos biológicos, tem, né, desencadeado uma busca por pesquisas, né, em diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. E eu quero ressaltar uma ação muito interessante do governo do estado de Goiás, assim como alguns outros, né, estados que criaram, né, que têm feito um incentivo à pesquisa em bioinsumos. E até saiu uma reportagem há um tempo atrás e que alguns estados brasileiros, se não me engano, eram quatro ou cinco, incluindo o estado de Goiás, né, que conta com um centro de pesquisa em bioinsumos fomentado pelo governo federal, né, e parceria com o governo estadual, enfim. E razão essa, né, eu entrei em contato com a professora Miriam, o professor Alessio, para convidá-los para falar como eles estão conduzindo esses projetos de bioinsumos, de produção de bioinsumos em Cristalina, um pouco, né, desse panorama ali do estado de Goiás, desses projetos. E, enfim, é isso. É, eu queria agradecer a participação de vocês, professora Alessio, professora Miriam. É uma honra tê-los aqui. Tá? E agora eu passo a palavra para vocês se apresentarem, para vocês contarem um pouco da experiência de vocês sobre com biológicos e também para vocês contarem para a gente todo esse projeto de biológicos existente no estado de Goiás. Enfim, o tempo é todo de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Renato. É um prazer, né, participar com você dessa conferência, ainda mais falar sobre um tema tão assim importante, né, e tão assim no auge, né, que nós estamos passando. E é um prazer, né, agradeço pelo convite de estar aqui, né, compartilhando as nossas experiências, compartilhando um pouco dos trabalhos que a gente tem desenvolvido dentro do IF Goiano, dentro do CBio. E então, não sei se o Alessio deseja se apresentar também, antes da gente começar. Alessio, te passo a palavra, depois a gente começa. Obrigado, Miriam. Obrigado, Renato, pelo convite. Miriam, grande parceira de jornada aí no IF Goiano, Campus Cristalina. Eu fico lisonjeado de ter uma equipe, né, liderada aí pela professora Miriam. Também agradeço a participação dos nossos alunos de iniciação científica que estão presentes, e também dos colegas, demais colegas que aqui estão. Bom, vou fazer uma apresentação breve, né? Eu sou o professor Alessio,
Sou formado em Química, sou licenciado e bacharel em Química pela Universidade de Brasília, também onde adquiri meu mestrado. E tenho doutorado também em Química pela Universidade Federal de Goiás. Então, na jornada aí, faço parte da Rede Federal desde 2012, logo ali quando ela nasceu. E estamos aí desenvolvendo aí estudos, né? Vários estudos na área de ensino, pesquisa e extensão. Mas prioritariamente eu era lotado em outro campus, hoje me encontro aqui no campus Cristalina. E estamos aí, junto com a professora Miriam, com os nossos discentes, tocando aí o projeto de bioinsumo. Ok, eu comecei a compartilhar, acho que eu compartilhei um pouquinho atrasada, né, Alessia? Mas eu coloquei aqui a formação do Alessio e agora eu vou me apresentar também. Meu nome é Miriam, para quem não me conhece, né, eu vejo que tem alguns, né, profissionais que ainda, né, presentes na conferência, que eu ainda não conheço. Eu sou, como o professor Alessio, eu também sou professora do IF Goiano, Campus Cristalina. E hoje, né, nós vamos ter mais uma conversa sobre o tema bioinsumos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos presentes, né, principalmente aos nossos alunos de graduação, né, que fazem parte do nosso grupo Biofarm. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Quero agradecer também o professor Alexandre Igor, que está aqui presente, e todos os demais colegas de instituições. Então, é um prazer tê-los aqui conosco e, né, deixo disponível, né, o microfone caso vocês queiram, né, dar alguma consideração. Bom, então, eu sou engenheira agrônoma, né, pela Universidade Federal de Goiás. Desde que eu iniciei, né, os meus projetos de pesquisa dentro da Universidade Estadual de Goiás, eu tenho trabalhado com bioinsumos. Mais especificamente, né, trabalhando com extratos de plantas e óleos vegetais para o controle de pragas. Eu sou doutora, né, em agronomia com a área de concentração de fitossanidade pela Universidade Federal de Goiás. E trabalhei também, né, no meu mestrado e no meu doutorado com bioinsumos, sempre com a linha de pesquisa dentro de extratos de plantas, e no doutorado eu já foquei mais com a parte de micro-organismos entomopatogênicos, né, mais especificamente fungos entomopatogênicos para o controle de pragas. Bom, então, né, só falando um pouquinho da minha experiência profissional, seria basicamente isso. Não, bacana. E hoje, o que que o IF Goiano, o IF de Cristalina, conta pra gente um pouco, professores, um pouco desse projeto de pesquisa, o que hoje tem acontecido em pesquisa de biológicos dentro do IF Goiano? É o professor Alessio, professora Miriam? Posso falar? Fala e depois eu olho. Fala, pode Alessio? Pode ir, pode ir. Bom, então, no meu microfone está dando eco. Deixa eu ver aqui. Então, nós iniciamos, né, recentemente, um projeto sobre bioinsumos dentro do Instituto Federal Goiano. E, paralelo a esse projeto chamado Biofarm, nós recentemente entramos, né, como membros do Centro de Excelência em Bioinsumo, né, que é o CEBIO. O CEBIO, ele é um centro que visa, né, atuar em todas as áreas de bioinsumos dentro do estado de Goiás. Então, ele é um centro de excelência que
ele atua não faz parte não somente o Instituto Federal Goiano, mas também outras instituições, né, dentro do estado, como a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, e outras instituições. E por que, né, surgiu, né, esse centro de excelência? Depois da pandemia, eu acho que todos perceberam que a demanda por insumos biológicos, ela tem sido muito maior, né? Nós que somos da área da agricultura, nós temos percebido uma crescente, né, demanda e um crescente exponencial do mercado de biológicos no país. E por esse fato, né, a gente percebe que são poucas, né, as experiências que a gente tem percebido na prática com o uso de bioinsumos, né, para quem trabalha realmente dentro do campo. Hoje, dentro do IF Goiano, a gente trabalha com vários projetos de pesquisa e extensão, e aqui em Cristalina é muito perceptível, né, a necessidade e a carência de informações com relação ao uso de bioinsumos. Então, a gente chega muitas vezes nas fazendas e a gente se depara muito com os produtores falando que tem muita vontade de trabalharem com bioinsumos, de utilizarem bioinsumo ou até mesmo produzirem bioinsumos dentro das fazendas, né, por meio da tecnologia on-farm, só que eles não se sentem seguros, né, por conta de que as informações são escassas. Então, por esse motivo, né, justamente por essa carência de informações, né, por essa carência não só de pesquisa tem muito, mas às vezes as informações não chegam até os produtores. Então, com isso, surgiu o Centro de Excelência. E por que esse Centro de Excelência surgiu no estado de Goiás? Hoje, Goiás é um estado vanguarda, né, com relação à legislação de bioinsumos, sendo que eu acredito que é um dos únicos estados do Brasil que tem uma política estadual de bioinsumo. E aí, devido a isso, né, o Instituto Federal Goiano, junto com outras instituições parceiras, resolveu, né, criar esse centro de excelência, que seria o CEBIL. E aí, dentro do CEBIL, existem vários UTTs, que a gente chama, e URBs, que são unidades de transferência de tecnologia e unidade de referência de tecnologia, que trabalha tanto com pesquisas voltadas para o bioinsumo, que seriam as unidades de referência, quanto também com a transferência de tecnologia de bioinsumo. Hoje, Cristalina é o sétimo município mais rico, né, do agronegócio brasileiro. Então, o município de Cristalina tem aí uma forte demanda e uma forte utilização com o uso de bioinsumos. E, por esse motivo, né, nós resolvemos, então, aqui, né, o nosso Instituto Federal de Cristalina, né, nós resolvemos a nos tornar uma unidade de transferência de tecnologia. Só para vocês terem noção, hoje Cristalina possui, né, possui um forte mercado de bioinsumo, sendo que são mais de 10 empresas que comercializam bioinsumos formulados, né, sendo que temos revendas, temos representações técnicas. Basicamente, são aproximadamente 8 biofábricas on-farm, só que não há presença de indústrias de bioinsumos aqui na nossa região. E isso é muito curioso, por quê? Porque Cristalina, ele é o maior, né, possui o maior PIB do estado e possui uma agricultura mais fortalecida aqui do estado. E aí a gente tem essa curiosidade porque que aqui na nossa região não tem indústria de bioinsumo. Talvez é porque essas informações não chegam, as pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas, talvez não cheguem até, né, o produtor não chegue até as empresas. Então, basicamente, seria isso. Alessio? Opa,
Prontinho. Bacana, amiga. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar um material também. Aí agora vocês só me confirmam se vocês estão vendo aí a minha tela, porque eu não vejo, quer dizer, vejo pelo lado aqui agora. Tudo certo. Estamos sim, Anderson. Então, depois da bela explicação aí da professora Miriam, né, sobre um pouco da política do bioinsumo, o contexto local que tudo está inserido, nós vamos falar um pouco agora, né, na prática, como é que isso acontece, como é que isso desenvolve. Também sinto-se à vontade para interromper, caso eu fale alguma bobeira aqui, né, alguma bobagem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença aí dos nobres colegas de outras instituições, né, o professor Wellington, que acabou de entrar aí, todos os outros aí que acabaram entrando agora. Então, vamos lá. Como a professora Miriam falou, né, a política de bioinsumo tem aí, nos prometido aí um longo investimento, né, pelo estado de Goiás, existe uma legislação, né, específica para isso. Então, vão se investir pesado aí nessa área, né? Então, nosso grupo de pesquisa fundado esse ano é o Biofarm. Ele é liderado pela professora Miriam, né, que também é pesquisadora do grupo, assim como eu sou pesquisador. Na apresentação da professora Miriam também temos outros pesquisadores, tinha a professora Geisiane, a professora Sueli, a professora... temos também vários outros professores, o professor Wellington, o professor Justino. Então, são várias pessoas que estão aí contribuindo com o desenvolvimento do bioinsumo aqui no IF Goiano Campus Cristalino. E, além disso, também nós temos os nossos discentes, né, que são aqueles ali que estão na linha de frente, que nos ajudam aí com a pesquisa, com a elaboração, né, com o desenvolvimento de todo o processo que cerca ali, né, a questão do bioinsumo. Então, nós temos os discentes Carlos, João Paulo, a Carol, a Sara, a Rainara, a Karen, a Janaína, a Tati, o Davi, a Rafaela e a Nil Flávia. Então, esses são os discentes aí que estão na linha de frente. Eu peço desculpas se está faltando o nome de alguém, mas é um pessoal bastante dedicado, né, que além dos estudos de graduação, né, são alunos aí de iniciação científica que está aí conosco nessa jornada. Além disso, foram submetidos agora no nosso edital de iniciação científica 4 projetos de iniciação científica, né, orientados e supervisionados por mim. Além disso, mais 4 ou 5, a professora Miriam pode confirmar, pela professora Miriam, que também será supervisionado e orientado pela professora Miriam. Além disso, também a professora submeteu o projeto, né, um projeto de extensão, né, com os alunos também, para que a gente possa também estar desenvolvendo, além de ensino, pesquisa e extensão, nas escolas aqui do município de Cristalina. E também estamos em parceria, né, com o professor Rodrigo, lá no IF Goiano Campus Morrinhos, para desenvolver, né, ajudar aí o aluno Flávio na confecção da sua dissertação de mestrado, para desenvolvimento também de um óleo, né, essencial, um produto aí para que ele possa aplicar aí lá na cultura, né, que ele está desenvolvendo. Então, assim, nós temos aí, né, feito já na linha de frente, realizado aí vários trabalhos. Além disso, no próximo semestre, né, já está programada uma disciplina aqui no nosso campus, no curso superior de Tecnologia e Horticultura, onde a gente vai entrar com a disciplina, né, ela é uma disciplina genérica, mas a gente pode moldar, né, a ementa da disciplina para aquilo que atende, né? Então, vamos trabalhar aí a temática do bioinsumo no próximo semestre. Então, estamos aí, né, trabalhando, difundindo bem a questão e o assunto do bioinsumo na nossa instituição. Então, falando um pouquinho do bioinsumo, uma coisa que eu gosto bastante de apresentar é esse conceito, né, que em vários aí dos meus estudos eu achei na dissertação de mestrado, que foi apresentada aí no Programa Nacional de Bioinsumos, proposição de um sistema de monitoramento de biofábricas, dissertação de mestrado. Então, a primeira coisa é o conceito, né? E esse conceito, se você for pegar ele ao pé da letra, você pode ver que ele também é um conceito bastante amplo,
mas ele é baseado no decreto de número 10.375 de 2020, e aí ele traz do que se trata, né, o bioinsumo. Mas, se a gente for olhar aí as várias áreas do conhecimento, o conceito ele pode mudar, né, mas o princípio, a ideia continua os mesmos. Então, na prática, do ponto de vista químico, né, experimental, o que acontece aqui no IF Goiano, Campus Cristalina? Quando a professora Miriam, né, junto comigo e junto com os outros professores aí, decidimos fundar, né, estudar bioinsumo, né, nós tínhamos essa preocupação, que foi levantada com a professora Miriam, e diante disso nós realizamos aí várias pesquisas, né, e vários artigos científicos atuais que apontam que algumas das substâncias apresentam várias atividades, seja ela como pesticida, fungicida, também apresenta efeitos farmacológicos, né, como calmantes, tranquilizantes e por aí vai. Então, diante disso, a gente se deparou com uma situação bem interessante, né? Como extrair, como obter essas substâncias para aplicação. Então, do ponto de vista químico, existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para obter essas substâncias. Então, existem aquelas técnicas primordiais, que é aquela técnica de macerar, e aí você macera o substrato ao máximo para obter ali aquela seiva, né, bruta, ou utilizando líquidos, né, através de instrumentos de vidraria especializadas, utilizando, na realidade, alguns solventes que têm algumas propriedades químicas, com as substâncias que você quer retirar, para que a gente possa obter o óleo. Então, aqui nessa imagem, nós estamos utilizando uma técnica, né, que é a técnica por solvente, extração líquido-líquido, em que eu tenho um sistema de aparato Soxhlet, e aí eu utilizo um solvente que tem uma afinidade com a minha matéria, né, com o meu substrato, e através de um simples aquecimento, uma simples condensação, eu consigo extrair o meu óleo essencial. É claro que aqui eu estou resumindo, né, os alunos aí, de repente, podem até ficar bravos comigo, porque normalmente quem trabalha com óleo essencial sabe que o processo é longo, demorado, e o rendimento da reação ele é muito baixo, né? Então, uma reação aí demora no mínimo de 3 horas e meia, 4 horas para acontecer, para ter um rendimento muito baixo. Então, essa é uma das técnicas que nós utilizamos dentro do laboratório. E existem várias outras técnicas, tem as técnicas de arrasto de vapor também, tem a técnica de hidrodestilação. Então, os meninos aí já estão craques, né? Eles aí, em sua jornada científica, eles fazem a pesquisa bibliográfica, colhem o material, e a partir daí, né, ele desenvolve a técnica e vai aperfeiçoando para obter o melhor rendimento possível e tentar também aí obter o óleo essencial com a substância mais adequada aí para a nossa aplicação. Lembrando, claro, que esse óleo, né, ele vai passar por um tratamento, vai passar por uma quantificação para que a gente possa identificar se realmente a substância que a gente deseja é a que está sendo extraída, tá? Porque outras substâncias também podem vir, né, junto aí com o óleo que é interesse aí para os nossos ensaios, para os nossos estudos, tá? Então aí nós temos a Sara, ela estava preparando aí esse sistema, se eu não me engano, a Sara estava preparando um sistema de arrasto de vapor, e no outro nós temos aí, à direita, nós temos aí o sistema Soxhlet, tá? Então aqui, depois de passado todo o procedimento, nós temos aí 2 fases, né? Então aqui nós temos a fase aquosa, uma fase aquosa, que apresenta a densidade maior do que o óleo, e embaixo nós temos o óleo. E colocando no funil de decantação, deixando aproximadamente por um tempo, a gente consegue separar essas fases, e aí para recolhimento desse material, a gente abre aqui a torneirinha, recolhe, né, e aí faz a medida, pesagem, para descobrir o rendimento, quanto de fato o óleo foi produzido, né? A gente também tem que tomar os cuidados necessários de guardar o material numa vidraria específica, né, para proteger da luz. Muitas delas degradam facilmente. Tem que ser também em ambiente controlado de temperatura, refrigerado. Então, basicamente, né,
essa é a técnica que a gente usa aí para separar. Essa extração aqui, se eu não me engano, à esquerda foi o de óleo de mamona, né? Os meninos fizeram, inclusive, foi uma extração bem do ponto de vista químico aqui, foi uma extração bem excepcional. Olha a fase de separação, como é que ela ficou bem separada. Então, nós temos aqui a fase aquosa na parte superior, embaixo nós temos o óleo essencial. Nós temos outra separação aqui, essa do meio, ela já ficou um pouco comprometida, porque na parte de baixo, além do óleo, nós temos também um pouco de solução aquosa. E à direita aí também nós temos uma fase de separação quase que totalmente do óleo e da fase aquosa. Lembrando que quanto melhor separar o óleo da fase aquosa, né, melhor fica para utilizar o óleo, né? Melhor fica mais... melhor é a utilização do óleo e quantificação, né? E menos interferentes tem, tá? Aqui também nós temos o Carlos, né? Aí trabalhando também. Uma coisa importante, nós estamos trabalhando com 4 óleos essenciais, que é o óleo de mamona, a citronela, o cravo da Índia, e eu sempre esqueço um. Se os meninos puderem me lembrar, eu agradeço. Então, são 4 óleos essenciais, mamona, citronela, cravo da Índia... E laranja, perdão, a laranja. Então, também estamos trabalhando aí com óleo essencial de laranja, tá? Então, o Carlos aqui estava preparando também, se eu não me engano, outro tipo de arrasto de vapor. Outra coisa importante também, normalmente a gente tenta evitar ao máximo solventes, né, mais agressivos, como tolueno, hexano. A gente tenta sempre trabalhar com água, né, água destilada, trabalhar com etanol, né, que são normalmente solventes menos agressivos. Aí, na impossibilidade de extrair o produto, aí a gente parte para um solvente um pouco mais elaborado. E, claro, tentando sempre observar a polaridade, né, da substância, a interação, porque isso é muito importante para uma extração efetiva e eficaz, tá? Então, depois de feito toda a extração do óleo essencial, né, os nossos alunos aí, eles vão preparar as caldas, as polpas. A professora Miriam pode falar um pouco mais dessa preparação também, que envolve, né, um certo tempo, uma adequação, né? E aí, após a extração do óleo, né, é entregue para o pessoal aí de aplicação para que eles possam preparar tudo isso e, enfim, partir para a aplicação. Então, aqui nós temos... Aqui é um pequeno espaço, né, experimental no fundo do nosso campus, né, do IF Goiano Campus Cristalina, onde nós estamos apresentando... onde foi feito, né, realizada a plantação também pelos nossos discentes, e onde foi feita aí a aplicação dos óleos, né? E aí, do lado direito também, nós temos aí as nossas alunas que estão fazendo aí parte da caracterização. Então, terminou a parte de extração, de síntese do produto natural, encaminhamos, né, para a segunda etapa, que é a aplicação. Lembrando, né, que ainda tem algumas etapas a serem vencidas, parcerias a serem realizadas para que a gente possa fazer a caracterização, determinação, teste de estabilidade, né? É um projeto que, apesar dele ainda estar iniciando, né, nós já temos aí muitos materiais, né? Vamos agora apresentar num congresso agora no meio do ano, né? Os discentes irão apresentar, levar o trabalho para apresentação. Então, é algo aí que já está rendendo aí bastante frutos, tá? Essa é a foto aí de um ensaio, né, que eles foram coletar para realizar as devidas caracterizações. Então, aí é parte do grupo, né, que foi lá colher as amostras para caracterização. Além disso, também o nosso grupo aí tem uma vasta experiência, né, em extração de produto natural, em reformulação, né, de materiais para suporte de compostos orgânicos, seja farmacológicos, seja pesticidas e por aí vai. Então, por exemplo, essa demonstração aqui dessa estrutura, aqui nós temos a curcumina, né, o famoso aí açafrão da terra. Então, aqui é a molécula da curcumina. Eu, particularmente, fiz meu mestrado em curcumina. É sabido pela literatura científica que a curcumina é um excelente anti-inflamatório, e, além disso, nós resolvemos estudar a curcumina, né, para ver se ela apresenta alguma capacidade
de retirar substâncias, desintoxicar, né, substâncias, meios aquáticos principalmente. Então nós fizemos esse ensaio, fiz esse ensaio em 2017, onde eu submeti, né, para aquisição de uma patente verde no INPE, e aí estamos aguardando. Então, foi observado que a curcumina, ela apresenta uma capacidade de retirar metal tóxico da água. E detalhe, a curcumina é uma substância totalmente apolar, ela não tem afinidade com a água. Então, se eu tenho algo que não tem afinidade com a água e ela consegue interagir com o metal, eu consigo retirar depois que reagiu a curcumina com esse metal, eu consigo retirar esse metal, possivelmente desintoxicar essa água, e como ela não tem afinidade com a água, então a água continua como se nada tivesse acontecido. Então, aí eu tenho um gráfico, né? Esse gráfico é a detecção. Então, em preto aí, ó, eu tenho a curcumina, e quando o mercúrio, né, interage com a curcumina, eu tenho uma mudança nessa banda aqui, ó. Então, através de uma técnica simples, que é o UV-Vis, né, usando equipamento aí de UV-Vis, eu consigo determinar a concentração de mercúrio presente ou retirada aí de um efluente. E aí nós conseguimos, né, através do óleo essencial de curcumina, a gente pode trabalhar isso com suporte, né? Por exemplo, fazer sílicas para fazer formulações medicamentosas, com herbicidas, né, ou biológico. Então, isso é uma proposta que nós temos, já que o grupo aí apresenta uma grande, vasta experiência na elaboração desses materiais, né? Também trabalhamos aí com quitina, né, ou quitosana, né? A diferença aí que a gente faz é o grau de a gente pega um grupo, transforma em outro, né? Desacetila a quitina, e aí a gente pode utilizar ela aí da melhor forma possível e aí incorporar qualquer substância orgânica para uso, né? Esses dias eu estava lendo também um material que o pessoal estava fazendo análise de esgoto das grandes cidades para determinar aí substâncias ilícitas através do esgoto, né? Para saber o quanto de substância que estava sendo jogado aí nos nossos esgotos, né? Não só substâncias ilícitas, como também fármacos, né? Então, é uma área, assim, bem promissora e que o bioinsumo aí está trilhando por esses caminhos. Espero aí que vocês tenham gostado da apresentação. Vou tirar aqui, parar para que todos possam aí, a gente possa debater um pouco aí sobre o tema. Muito obrigado, professor Alessio, professora Miriam. Eu até quero fazer algumas perguntas que me chamaram a atenção. Pessoal, já vou abrir para pergunta também, quem quiser. Vocês já chegaram a avaliar se tem uma melhor hora do dia para fazer a aplicação desse óleo? E se, por exemplo, correlacionar com alto índice de UV, alto índice de umidade ou baixo índice de umidade, se isso interfere? Sim, Renato. Eu até tinha restante de. Eu ia até falar sobre isso. Eu acho que eu vou compartilhar novamente, que aí eu vou falando e vou explicando. Tá bom? Então, basicamente, é o seguinte. Quando o professor Alessio, junto com os alunos que trabalham conosco lá no laboratório, terminam as extrações, eu mais os demais estudantes, nós vamos ficar com a parte da formulação. Como que nós vamos formular esse óleo? Esse óleo ele vai ser formulado de uma forma que ele não cause fitotoxidez para as plantas. A gente sabe que o óleo, como o Alessio falou, ele não se mistura com a água, então é necessário, né, a mistura de um detergente ou de um sabão, né, para que possa ser formulado. Então, a gente normalmente utilizamos um tipo de sabão, que é um detergente neutro, um twin ou um solubiol, para justamente fazer essa formulação.
Quando a gente leva esse óleo para o campo, ele vai a baixíssimas concentrações, né? A gente tem que trabalhar com óleo em plantas a baixas concentrações porque ele causa muita fitotoxidez, ele causa a queima mesmo das folhas. Então, inclusive, um dos nossos estudos com relação aos óleos é normalmente verificar essas concentrações além do efeito, né, no controle de pragas e doenças, mas também verificar se vai causar algum dano à planta, né, às folhas principalmente. E aí, geralmente, nós aplicamos, né, esses produtos em horários mais frescos do dia, né, normalmente à tardezinha ou à noite, que é justamente para não haver queima, né? E aí, nós já fizemos vários testes, né, junto com os estudantes do grupo Biofarm, nós fizemos vários testes na cultura do milho, na cultura do feijão, e nós temos percebido, né, que até a concentração de 10% desse óleo, ele não interfere, né, nas características físicas das plantas, nem nas características químicas também, e aí não, né, causa nenhum efeito de fitotoxicidade. Em contrapartida também, o óleo ele tem um efeito está tendo um efeito muito promissor, principalmente o óleo de mamona e o óleo de cravo, está tendo um efeito muito promissor no controle de lagartas, né, cigarrinho do milho e também controle de trips e mosca branca na cultura do feijão, né? Então, nós temos percebido aí a ação inseticida desses óleos, principalmente eu vou frisar que é o mamona e o óleo de cravo. E por que a gente está estudando, né, esses óleos vegetais de forma isolada, né? Sendo que quando a gente, né, igual a Alessio falou lá, o conceito de bioinsumo inclui vários outros, né, organismos biológicos. Como nós estamos no início do grupo de pesquisa, o nosso intuito é avaliar de forma isolada, bioinsumo por bioinsumo, o efeito desses produtos nas plantas, nas pragas, nas doenças, para verificar que quando a gente for fazer estudos de associação e compatibilidade, a gente vai verificar se vai ocorrer algum efeito sinergístico, né? Lembrando que nós já temos resultados positivos, né, com o efeito inseticida desses óleos vegetais, e agora o próximo passo das nossas pesquisas é justamente promover a associação desses óleos em formulação com fungos entomopatogênicos. A gente sabe que os fungos, eles têm uma ação bastante degradante no solo, quando eles são submetidos à aplicação, né, em campo. E aí, como os óleos, eles são, né, eles têm essas moléculas gordurosas, quando ele entra em contato com os fungos, eles têm uma força de atração muito grande, né, porque o óleo mais os fungos, eles são lipofílicos. Então, o nosso próximo passo agora é criar a formulação de produtos que a gente consiga desenvolver produtos tanto em fermentação líquida quanto em fermentação sólida, onde a gente possa misturar esses dois bioinsumos para aumentar e promover um efeito sinergístico no campo. O nosso próximo passo, até em discussão ontem com o Alessio, né, como o Alessio ele apresentou, ele trabalhou com a curcumina, ele consegue, né, ele já conseguiu em trabalho da tese dele, formular o óleo de açafrão em pó. E aí, uma da minha grande curiosidade foi por que a gente não formula esses óleos que a gente está trabalhando, por que a gente não formula eles em pó, mas, né, inserido um fungo lá dentro, né? Porque o intuito é nós protegermos os esporos ou os micélios desses fungos, de forma que quando eles forem aplicados no campo, ele tem uma melhor performance, tem um melhor efeito no controle de pragas. Então, assim, a nossa perspectiva é cada vez mais aumentar
né, a utilização desses bioinsumos, principalmente focar em estudos de formulação, mas por enquanto a gente, né, tem que trabalhar de forma isolada, produto por produto, até a gente ter um produto aí de qualidade, né, para poder levar para o produtor, em que o objetivo maior aqui da nossa UTT, né, Unidade de Transferência de Tecnologia, é levar um produto viável para o produtor rural, onde ele possa, né, se beneficiar das nossas pesquisas e dos nossos estudos. Ok? Ops. Que bacana, acho muito interessante essa parte de óleo. E hoje na indústria, sabe, a gente usa alguns óleos para fazer formulação de concentrado emulsionável. Mas ninguém dá atenção ao efeito que esses óleos vão causar sobre alguma praga, né? O que eu tenho acompanhado. E sim apenas um agente formador de uma micela emulsificante para proteger ele com o esporo, né? O conídeo para de uma futura variação ambiental. Mas o interessante do trabalho de vocês é que eu posso estar agindo de duas formas. Eu vou estar entregando um conídeo para uma ação inseticida ali de um Bovelis, Aria, Metarrhiza. E o óleo que está protegendo esse conídeo frente talvez a uma emulsificação, também tem uma propriedade inseticida. E isso mais que talvez potencializaria o efeito do produto, talvez. Eu acho bastante interessante. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar uma pergunta no chat, abrir o microfone, é, enfim, fiquem à vontade, tá? Pode perguntar, gente. Fique à vontade. Eu quero aproveitar para mencionar aqui, eu não sei se ele está por aqui ainda, pelo menos na tela aqui para mim está aparecendo, o professor Ed, lá da Bahia, de Feira de Santana. Eles têm alguns trabalhos lá com biológico, eu estou fazendo alguns trabalhos com eles lá e é muito interessante algumas inovações que partem, né, que dá para a gente casar ali, né, Ed, aquelas possíveis bactérias promotoras de crescimento, alguns outros fungos dessa região, com essa associação de alguns óleos essenciais, né, também. E aí dá para interligar né, essas duas regiões do Brasil aí com projetos bem interessantes. Boa noite, pessoal. Parabéns, Miriam, parabéns, Alex. Eu estou aprendendo. Para falar a verdade, eu sou um geneticista que está sendo encantado aquela serpente dos biológicos. Acho que essa é uma... Acho que Miriam colocou, e a Alessio também reforçou. A gente ainda tem um universo em termos de bioprospecção, de ideias. Então, eu estou aqui aprendendo e sejam bem-vindos nessa parceria que uma hora eu vou procurá-los para entender melhor. Eu tenho um aluno aqui, Gabriel, que está acompanhando esse processo. Então, parabéns e eu vou aprendendo. Obrigado. Eu tô fechando meu microfone porque acho que é ele que tá dando o eco. Tranquilo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não quiser abrir o microfone, pode mandar aqui no chat mesmo. Fique à vontade. Só falar um pouco, professor Ed, nós aqui do IF Goiânia, primeiramente agradecemos a pergunta do senhor, ficamos felizes, né, e honrados, né, Miriam, e dizer que nós estamos abertos a compartilhar estudo científico, fique à vontade. O que nós estamos também interessados em aprender, né, todos nós,
existe dentro da química já uma ciência que trata sobre produtos, óleos essenciais, né, que a gente fala, são chamados óleos essenciais. Então, a gente está tentando, caminhando aqui ainda, né, claro, muita coisa ainda a ser feita, mas esse é o início, os meninos abraçaram bem a ideia, e é o que eu sempre digo, né, o óleo essencial, eu preciso ter paciência, saber que o pouco é muito, né, o pouco é muito, as formulações é muito. Eu levo sempre a experiência para eles de trabalhar com nanométrico, né? Quando a gente sintetizou lá os materiais para formulações, a gente sempre trabalhou com essa questão da nanométrico, né? Tamanho de partículas. Então, essa área eu falo assim, claro que o conhecimento ele é compartilhado, mas a área da química ele já está bem evoluída, a gente hoje consegue determinar o tamanho de partícula. É claro que eu precisei, né, quando eu desenvolvi lá minha dissertação de mestrado e com minha sílica mesoporosa, e quando eu inseri a curcumina na sílica, né, no agente protetor que a gente chama, eu medi o tamanho de poro, o tamanho da molécula de curcumina para saber se ela cabia lá dentro, né, se a interação era realmente acontecer ou na superfície. Porque se a interação ela acontece só a nível da superfície, quando você dispõe o seu substrato, né, o seu material, a sua formulação no meio, seja na lavoura, onde for, então o que está dissolvido ali superficialmente é a primeira amostra que já vai embora. Então tem que ter uma interação, né, seja por adsorção química ou qualquer outro nível de interação. Então, essa parte, essa teoria e a caracterização, a gente consegue determinar isso daí de forma tranquilamente, né? Mas é claro, a gente fala assim tranquilamente, mas são estudos aí que levam tempo, levam anos, né? Os meninos na extração aí 4 horas, 5, às vezes nem sai o óleo do jeito que eles querem, né? Aí tem que pensar de novo, voltar para as contas, para a balança e fazer de novo continha. Esses dias eu estava tem uns alunos, professor, eu quero ir lá no laboratório. Aí eles chegam lá, tem escrita nas paredes do teto, porque cada informação dessa é importante e interfere diretamente, né, no trabalho experimental aí dos estudantes e da pesquisa em si, né? Tem uma pergunta aqui da Edneia Bonin, né? Os microencapsulados seriam uma saída para não ocorrer esse sinergismo entre os óleos vegetais, porque alguns têm atividade antimicrobiana, assim, por exemplo, como a curcuma, né? Bom, aqui vocês já até falaram que o próximo passo seria avaliar a associação, né, entre esses óleos vegetais e a associação com os fungos, né? Hoje vocês pensam em trabalhar, até aproveitando colocar uma outra pergunta, vocês pensam em trabalhar só com fungo ou no futuro encapsular a bactéria também? Você poderia desligar o seu telefone, Romano? Acho que é o seu que tá dando eco. É o meu. Então, como a Edneia falou, existe sim alguns óleos que têm efeito antimicrobiano, né? Principalmente óleos essenciais, como o óleo de laranja, o óleo de cravo, né? A gente já é sabido disso. Então, por isso que o nosso próximo passo é tentar trabalhar com formulações em pó. Como o Alessio já conseguiu transformar o óleo de curcumina em pó, o ideal, né, o nosso objetivo é transformar, né, fazer uma formulação, ou um granulado dispersível ou um pó solúvel mesmo, com o intuito de não gerar esse efeito antagônico entre esses dois bioinsumos. Então, assim, a intenção é encapsular o fungo dentro da micela do óleo e aí, por meio da formulação, a gente transformar esses dois produtos em pó, né? E passar para o produtor o formulado, o granulado ou o pó solúvel, né? Seja o que for.
Mas, claro, a gente vai ter que fazer vários testes. Na minha tese de doutorado, até o Rayan, né, colaborou muito para que a gente pudesse desenvolver uma formulação oleosa. O óleo de mamona, ele não tem nenhum efeito antagônico contra fungos entomopatogênicos. Então, dá para trabalhar com esse óleo tanto, né, na forma do concentrado emulsionado mesmo, e até mesmo podemos, né, ter o intuito de transformar em pó. Então, não são todos os óleos, né, que têm esse efeito antagônico, né, são apenas alguns. E respondendo a sua pergunta, Renato, a gente pretende sim, né, trabalhar com bactérias. Bactéria é um pouco mais melindroso, né, porque elas têm, né, a forma de esporulação delas é um pouco diferente. Então, pensando a título de formulação, já ficaria, né, a gente teria que pensar de forma, né, de trabalhar com outras técnicas, com outro conceito. Mas a gente pretende sim, né? Podemos até fazer alguns testes, né? Depois para verificar aí essa ação, né? Esse sinergismo entre o óleo e o fungo. Que bacana. Não a gente tem bastante um caminho longo a percorrer aí, né? Produzir micro-organismos com estabilidade longa é o objetivo, né? E com uma eficiência agronômica também elevada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu vou encerrando aqui, então, começar a finalizar a apresentação, porque daqui um pouquinho o Google Meet ele corta, né, com 1 hora. E eu queria primeiramente agradecer a todos, né, que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui hoje, tá? Muito importante para mim, para minha empresa, para vocês. E essa apresentação daqui a alguns dias vai estar no YouTube, no meu canal da minha empresa. E eu vou mandar para vocês também isso por WhatsApp, Instagram, LinkedIn, tá? A professora Miriam, a professora Alessio, né, muito obrigado pela presença de vocês e terem aceitado participar dessa conferência, tá bom? O nosso intuito aqui é sempre divulgar e trazer mais à tona tudo que está acontecendo no segmento de bioinsumos hoje no Brasil, né? Hoje o Brasil a gente vê muitas reportagens que o Brasil está ganhando força cada vez mais e mais no segmento de biológico. Mas a gente precisa consolidar e criar informações sólidas, né? Enfim, para que tudo que acontece de biológico aconteça de forma sólida e concreta e com qualidade. E vocês têm feito um excelente trabalho para isso, né? Parabéns a vocês, muito obrigado a todos. No mês que vem a gente tem outra conferência e aí eu vou divulgando aí ao longo dos meses nas mídias sociais. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até mais. Obrigado, professores. Obrigada a todos, obrigada pelo pessoal que está aí nos parabenizando. Foi um prazer estar conosco. Abraço a todos vocês. Até mais. Obrigado, Renato. Obrigado a todos e a todas. Obrigado aos nossos alunos também, na linha de frente. A gente sabe a dificuldade que é. E estamos aí, o que vocês precisarem. Eu vou colocar aí no chat agora o meu e-mail, né? A professora Miriam coloca também o dela, né? Para que a gente possa ir, caso alguém queira, né? Trocar informações, dúvidas também. Então, fique à vontade para nos mandar informações aí. E a gente também não sabe tudo, também é um caminho novo para nós também, mas queremos aprender, estamos aí dispostos a aprender, também os nossos alunos aí que também confiaram em nós, né? Não adianta também a gente ser formado e os alunos também não investir, não acreditar na nossa ideia e fazer parte da equipe. Então, um abraço aí também aos nossos discentes aí que estão junto conosco nessa jornada e também um carinho aí ao IF Goiano e ao IF Goiano Campus Cristalina. Perfeito, pessoal.
Muito obrigado, um abraço a todos. Nos vemos no mês que vem. Até mais!